Hoje nós iremos aprender como turbinar a memória. Exato, como deixar o processo de aprendizagem mais eficaz e eficiente, como deixar o seu cérebro realmente turbinado e potente. Urubatã, existe como fazer isso? Existe uma maneira de resolver isso? Sim, eu vou apresentar 4 proposições aqui hoje, mas antes disso, quero me apresentar. Eu sou o Dr. Edson Urubatã, alguns de vocês já me acompanham aqui no canal e quem não acompanha, por favor, vai lá e me segue, porque eu vou trazer notícias quentinhas para vocês de como turbinar o seu cérebro, tá bom? E antes disso, antes de nós vermos como turbinar o nosso cérebro, vamos entender como ele funciona. Vamos lembrar o seguinte aspecto. O nosso cérebro, ele quer sobreviver e ter prazer. Então ele tem predileção para as coisas que proporcionam prazer para ele ou para as coisas que irão fazer com que ele dure mais tempo. Ou seja, a dor, por exemplo, evitar a dor é um desejo do cérebro? Sim, porque a dor é um sinal de uma possível morte, né, de um possível risco. Então o cérebro vai fazer tudo para também evitar a dor. E antes mesmo disso tudo, antes de nós conhecermos essa parte neurocientífica, vamos entender o seguinte. Em 1880, 1885, um rapaz chamado Hermann Ebbinghaus, ele nos apresentou a curva do esquecimento. Ele fez um experimento somente com ele, aonde ele construiu sílabas. Sílabas com uma consoante, uma vogal e uma consoante. Elas não tinham a ver com uma língua alemã, latina, uma língua inglesa. Não. Eram sílabas aleatórias. Simplesmente ele pegava uma consoante, uma vogal e uma consoante aleatória e ele estudava isso constantemente. E ele marcava e ele mensurava nesse período de 5 anos, como ele era a principal cobaia do experimento, ele era a única pessoa do experimento, ele marcava como acontecia com o cérebro dele esse esquecimento. Então ele estudava, aprendia e ele marcava quanto tempo ele esquecia. E ele constatou em 1885 que ao passar 20, 40 minutos, 1 hora, ele já tinha esquecido já praticamente mais do que 50% da informação. E ele percebeu que isso acontecia, era muito assintoso, normalmente nas primeiras horas. Quando passava 24 horas, já tínhamos esquecido 70%, depois de um mês, praticamente 80%. E após esse período, a gente conseguia reter ali mais ou menos 16 a 17%. Qual é a conclusão disso, Urubatã? A conclusão é que nós esquecemos as coisas que aprendemos. Então, aquele ditado de o que a gente aprende, a gente não esquece. Esquece sim. Você é absolutamente normal se você esquece. Mas eu vou trazer ferramentas para ajudar, para ser corroborativo com esse processo e você esquecer menos. Não esquecer não irá acontecer, pois é uma proteção do cérebro. O cérebro, tudo que ele não usa, ele vai descartar. E ele tem predileção por reter as coisas que ele julga dar uma vantagem competitiva para ele. E quais são as duas vantagens? Vamos lembrar que eu falei no início do vídeo: sobrevivência e ter prazer. E a dor e evitar a dor é ligado à sobrevivência. Então vamos lá. Lembrando que Ebbinghaus, ele alicerçou os estudos de Pavlov, que muitos de vocês já conhecem, e também de Thorndike, até falei do efeito Halo. Quem ainda teve a oportunidade de ver o vídeo, quem não teve, vai lá e vê, que é bastante interessante. O que aconteceu? Recentemente, Daniel Schachter, em seu livro 7 Pecados da Memória, ele nos apresentou dos 7, 3 que são bastante interessantes: a transitoriedade, a distração e o bloqueio. A transitoriedade, ele inclusive com os estudos de Ebbinghaus, ele ratifica que nós esquecemos as coisas. O cérebro, ele realmente vai descartar o que ele considera obsoleto, tá? Isso é o nosso sistema 1, nosso sistema autônomo. Você não controla isso. A distração, a capacidade da gente quando está aprendendo, se nós estivermos conectados, nosso foco atencional não tiver 100%, então a curva de esquecimento vai ser mais assintosa. Você aprende, mas se você não tiver com foco atencional naquela informação, você vai tornar a curva mais assintosa. E o bloqueio. O bloqueio é, de repente, em alguma situação que você depare, ou por falta de alimentação, ou por algum tipo de estresse, ou algum tipo de excesso de exercício físico que você tenha no ato de uma prova, no momento que você quer acessar uma informação e você esquece completamente, né? Você esquecer completamente o nome de uma pessoa que você gosta, você esquecer completamente uma definição que você usou inúmeras vezes, você esquecer completamente um telefone que você já fez uso, isso é o bloqueio. Então, sabendo já da curva do esquecimento de Ebbinghaus e desses 3 dos 7 pecados que Daniel Schachter nos apresentou recentemente, eu agora já tenho ferramentas para explicar para vocês quais seriam as possibilidades de nós minimizarmos esse impacto, essas distrações, essas armadilhas da memória. Então eu vou apresentar 4 para vocês. Uma delas é a própria prática do exercício e os seus desdobramentos.
deslocamentos. A segunda delas seria a contextualização em diferentes cenários. Vocês vão ver quanto que é importante para a memória ser construída a contextualização. Outra forma muito interessante seria o reforço ou a revisão. É algo que, como eu vou dizer para vocês, eu tenho até no meu livro aqui, no Educação Está na Moda. Nesse livro aqui nós temos praticamente dessas 4 possibilidades, 3 já são protocolos fundamentais da minha metodologia. Para quem não conhece, Educação Está na Moda é o método MODA, que é método de organização das didáticas e avaliações. Eu tive o privilégio de apresentar esse método à sociedade já há pouco mais de 12 anos. E esse livro aqui ele foi publicado em 2015. Na época foi best-seller. Vocês podem encontrar ele na Amazon, tá bom? Ele fala sobre esse assunto, mas eu não vou falar sobre esse livro agora. Então nós podemos fazer o reforço e revisão, nós podemos contextualizar, nós podemos exercitar e nós podemos, por 4, criar uma memória episódica, um processo episódico. Vamos lembrar como acontece a formação da memória. Nós temos assim o sistema nervoso periférico, nós temos o sistema nervoso central, ok? Então assim, é provável que você vai captar a memória com o sistema nervoso periférico. A memória vai entrar no seu corpo através do globo ocular, através dos sentidos, né? Através do tato. Você pode aprender que algo é quente ou frio. É porque a gente está muito ligado ao aprendizado no que se concerne apenas às definições de dicionário, aos conteúdos programáticos de um concurso, mas nós temos N aprendizados, inclusive os aprendizados da relação intra-interpessoal, tão importantes, tão abordados nos últimos tempos, tá? Nós vivemos num momento de intolerância, então o aprendizado de inteligência emocional virou preponderante, nós darmos atenção, nós temos o foco atencional para isso, para que possamos viver numa sociedade mais corroborativa, mais harmônica, mais tolerante. Então veja bem, nós sabemos que o nosso cérebro entrou no sistema nervoso periférico e ele vai levar essa informação para o sistema nervoso central. Ora, gente, para que ele possa percorrer, para que essa informação percorra esse caminho, ele vai ter que passar por milhares de neurônios. E quando ele passa por esses neurônios, ele percorre um caminho, ele faz um caminho sináptico. Ele pode partir por um caminho mais denso, um caminho onde ele tem mais neurônios, um caminho aonde ele já utilizou, um caminho que ele jamais utilizou. Ora, Urubatão, como assim? Vamos supor que essa informação foi inteiramente nova, vocabulário inteiramente novo. Então, dificilmente ele vai acessar e vai aceder a algum neurônio que detém alguma informação. Então, a verdade é que quando a informação é absolutamente nova, ele está pavimentando um caminho novo. Então, ele tem uma dificuldade maior na retenção. Agora, imaginemos que a gente faça um caminho já pela 3ª ou 4ª vez. Isso na vida, tá? Essa metáfora serve para a vida. Quando você percorre um caminho pela 3ª e 4ª vez, você percorre com mais facilidade. Você já sabe quais são os obstáculos que estão por vir. Isso acontece também nos caminhos sinápticos. O cérebro, quando ele vai ter esse percurso nessa informação, até ele chegar no nosso sistema nervoso central, aonde acontece a retenção da informação, ele vai ter facilidade ou dificuldade dependendo do percurso que ele vai fazer. E, obviamente, quanto mais contextualizados os assuntos, quanto mais for repetida aquela ação, quanto mais reforçada, quanto mais revisada, quanto mais ligado à informação episódica, mais fácil você ter a chance de reter essa informação. Eu vou, ao longo dos próximos 2 vídeos, dar para vocês como nós podemos contextualizar os assuntos para que a gente possa reter a informação e como nós devemos, de todas as formas, exercitar, colocar na prática a educação maker para que a gente possa ter chance de reter o maior número de informações possíveis. Lembrando que nós iremos esquecer. Seria utopia nós buscarmos alguma metodologia tão eficaz e eficiente para que você lembre. Igual às vezes a mãe fala assim, meu filho tirou 10, meu filho tirou 8. É tão subjetivo isso que ele pode ter tirado 7 e ter guardado 100% daquela informação por N razões, depois eu vou explicar para você, para não ser paradoxal o que eu estou falando. Ele pode tirar um 10 e em 2 dias depois ele não lembrar nada daquelas informações. Então essa parte da verificação da aprendizagem é muito subjetiva. Então tem muitas discussões sobre esses aspectos, então assim, não dá para analisar isso de uma única ótica. Então nesse segundo vídeo nós vamos ver essa parte, tanto dos exercícios da contextualização, e no terceiro vídeo nós vamos ver a memória episódica, como nós podemos fortalecer uma memória episódica e como nós podemos estimular o reforço e a revisão como favorecimento da retenção da informação, tá bom? Espero que você tenha gostado já desse bloco. Não esqueça de ativar o sininho, dar o seu like, me segue no canal para mais dicas e, por favor, fique aí porque tem mais, tá bom? Acompanhe todos os 3 vídeos, tá bom? Eu uso desse recurso de utilizar vídeos menores para facilitar você carregar o vídeo. Muita gente vê o vídeo de mobile, algumas pessoas estão vendo o vídeo no computador, mas às vezes você está em trânsito, então é bem difícil carregar o vídeo, então eu procuro fazer
mais vídeos curtos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.